Heloísa Vilela, também em Brasília. A gente acompanha esse dia de maratona de depoimentos da trama golpista, né, Elô? Elô tem muita coisa para contar pra gente desde já. Boa tarde, queridos, para vocês dois. Boa tarde, Elô tá ali. Boa tarde, Gabi, boa tarde, Chico. Simbora, Elô. Sim, pois é, porque olha, hoje vocês vão ver que eu tô com pressa para voltar pro depoimento, porque o general Freire Gomes está depondo, vai continuar a depor e tem sido um depoimento difícil, viu? Vou logo adiantar para vocês que ele não é aquela testemunha que aparentemente vem aqui com muita vontade de contar o que sabe. Não, ele está entregando a conta-gotas e com muita contrariedade. Foi preciso, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, em um determinado momento, lembrá-lo de que se ele fala uma coisa aqui, diferente do que ele disse à polícia, em algum dos dois lugares ele estará mentindo e que ele não pode mentir ao Supremo Tribunal Federal. E foi depois dessa, digamos, bronca, desse puxão de orelha, de chamá-lo à realidade dos fatos, que o general admitiu que realmente teve na reunião com o ex-presidente Bolsonaro e os dois outros chefes das Forças Armadas, uma divergência que ele e Batista Júnior se colocaram contra o documento que estava sendo apresentado, que falava em GLO, estado de sítio, etc., e que o almirante Garnier teria dito que estava com o presidente, mas Freire Gomes ainda acrescentou: eu não posso dizer o que ele quis dizer com isso, qual foi a intenção dele ao dizer isso. Então, para vocês terem uma ideia de como esse depoimento é um depoimento que está sendo, assim, digamos, em linguagem popular, sendo arrancado a fórceps do general, que gagueja muitas vezes, pensa um bocado quando vai falar e admitiu com muita contrariedade, tentando dar um ar de que isso não tinha nada demais, o tom de voz dele foi absurdo, quando perguntado se as autoridades chegaram a falar em prender autoridades, e ele disse sim, isso foi mencionado, acho que era o ministro Alexandre de Moraes, para vocês terem uma ideia do clima que está acontecendo nesse minuto, nesse depoimento. Nossa, climão. A Elô, enquanto ela está aqui agora com a gente, estava acompanhando, assim, há um minuto atrás, ela estava acompanhando esse depoimento do Freire Gomes e contando minuto a minuto para a gente em um grupo que a gente tem internamente aqui do CL. E eu fiquei, assim, já senti qual é o tom quando o ministro Alexandre de Moraes diz, né, Elô, olha, quem está prestando depoimento tem que colaborar, tem que falar a verdade. Então, assim, no linguajar popular, o Alexandre de Moraes está poucas com Freire Gomes, né? Que tensão, hein, Elô? Olha, Gabi, exato, e teve mais. Ele lembrou ao general que ele é um general, que ele, tipo assim, dando o peso do papel que ele tem, o histórico dele, né, que ainda por cima um general vai mentir para o STF, e aí o Freire Gomes respondeu o seguinte: com 50 anos de exército, eu jamais mentiria. Eu e Batista Júnior nos colocamos contrários ao assunto. O assunto é a minuta de golpe. Não me recordo da posição do ministro da Defesa, e Garnier tomou a postura de ficar com o presidente, mas não posso inferir o que ele quis dizer com ficar com o presidente. Então foi nesse momento que o ministro Alexandre de Moraes arrancou, né, o depoimento, que aí sim condiz com tudo que ele disse à Polícia Federal num depoimento de cerca de 11 horas. Então, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já havia tentado fazer com que ele repetisse esse depoimento, e ele estava, digamos, saindo pela tangente, tentando amenizar, como tem tentado amenizar nesse depoimento todo o papel de Jair Messias Bolsonaro nessa tentativa de golpe, mas nesse momento ele não conseguiu fugir e acabou contando o que já tinha dito a Polícia Federal. Chico, vou passar para você só para trazer um pouquinho do contexto aqui, e claro, Elô já deu vários detalhes, mas só para recapitular, a gente está falando de depoimentos ligados, né? São testemunhas de acusação e de defesa dos réus do núcleo 1 da trama golpista. Núcleo 1, quando a gente está falando, claro, do Jair Bolsonaro, do ex-presidente, tem outros personagens que são chave nesse núcleo. Tem o Braga Neto,
o Augusto Heleno, o Alexandre Ramagem, o Anderson Torres. Aí falamos também do Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira e Mauro Cid. Então, o núcleo central da trama golpista. E a gente tem diversas testemunhas que estão listadas para ser ouvidas. Dentre eles, quem está sendo ouvido agora é o Freire Gomes, então, general do Exército. Mas tem, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nessa história, né? Deputados, senadores que são aliados do Jair Bolsonaro. Elô, Chico, eu não sei se você quer comentar, e na sequência acho que a Elô pode atualizar a gente também de quem está previsto ir ou não, outros personagens interessantes aí que devem falar, né? Rapidinho, o que é importante nesse depoimento reafirma-se aquilo que já se sabia via Polícia Federal. O ministro o comandante da Marinha, ele fecha com o Bolsonaro para o que der e vier, ou seja, para colocar em ação o golpe. Exército e Aeronáutica ficam reticentes ali, não entram na jogada. Isso está mantido nessa conversa de hoje, né? Nesse depoimento, né, Elô? Isso digamos, o ponto principal do roteiro. Exatamente, Chico. E agora vai ficar faltando para confirmar, para a gente ter essa descrição dessa reunião de duas fontes diferentes, de dois personagens diferentes. Vai ficar faltando o depoimento do Batista Júnior, que deveria depor hoje, mas porque está fora do Brasil, pediu para adiar o depoimento e o depoimento dele ficou para o dia 21. Então não demora, nós teremos aqui também o Batista Júnior. E ele vai falar, obviamente, dessa mesma reunião, dessas mesmas conversas a respeito da minuta de golpe. O Freire Gomes, eu devo acrescentar, que ele confirmou que o conteúdo das conversas, porque ele não fala assim, me entregaram uma minuta de golpe para a gente discutir. Não é assim que ele diz. Ele diz que o presidente Bolsonaro e um auxiliar do presidente apresentaram uma série de considerandos e questionamentos e que o conteúdo desses chamados considerandos, como ele disse, eram muito semelhantes ao que ele depois viu como sendo a minuta de golpe encontrada na casa do Anderson Torres. Então, mesmo muito contra a própria vontade, ele acabou admitindo que o que eles estavam discutindo e que o presidente da República estava propondo a eles que discutissem era a minuta de golpe que foi encontrada na casa do Anderson Torres. E aí não é mais a raia miúda ali, o varejo do poder, né? Aí a gente está falando do presidente da República com os comandantes das Forças Armadas. Imagina, estão sentados ali para discutir o golpe, para discutir como é que desenrola a ideia de golpe. Então, se isso não é grave, se isso não é histórico, não sei mais o que é. Exatamente, esse foi o momento, né, Chico? O momento que a gente estava tanto aguardando aqui, mesmo que tenha sido contrário, né, a dizer a verdade, como disse o ministro Alexandre de Moraes, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando aqui, e só depois disso ele resolveu, então, falar com todas as letras o que sabia, ou com quase todas as letras, mas o momento histórico veio, e veio na primeira meia hora do depoimento do general Freire Gomes. Muito bem, Elô. Eu acho que amanhã também a gente vai ter, aliás, daqui a pouquinho a gente já vai ouvir outras testemunhas a respeito desse assunto, né, Elô? Agora há pouco eu comentei que dentre os citados para serem ouvidos tem o governador de São Paulo, por exemplo, o Tarcísio. Tem algum que estava previsto de ir, não foi? Queria que você atualizasse um pouco como é que está essa situação. Olha, Gabi, hoje o último a depor é o Freire Gomes, não tem mais ninguém. Os outros dois que estavam listados para hoje já apresentaram seus depoimentos, e quem deveria depor hoje também, talvez, era o Ibanez Rocha, que inclusive estava na ligação, porque você sabe, é tudo feito por uma chamada de vídeo, né? Então, tipo uma chamada de Zoom. Não tem ninguém aqui. A gente está numa sala da primeira turma assistindo num telão o ministro Alexandre de Moraes, que não ia conduzir esses depoimentos, porque iria ficar a cargo de um juiz assistente dele. De surpresa, para nossa surpresa, apareceu e está comandando esse depoimento. Então, a gente ainda vai ter outras pessoas nos próximos dias, mas hoje Freire Gomes é o último. Ibanez Rocha, a Procuradoria-Geral da República, desistiu da testemunha quando a viu listada também com alguns
réus, como o Anderson Torres. Anderson Torres chamou o Ibanez Rocha como testemunha dele. E então a PGR abriu mão da testemunha e ele hoje foi dispensado, por isso ele não depôs hoje. Mas a gente teve depoimento do técnico que foi contratado pelo aquele Instituto Voto Legal para fazer análises estatísticas e tudo, e ele muito irritado porque o trabalho dele foi usado para produzir um relatório fraudulento a respeito das urnas, né, de uma possível fraude nas urnas. E teve um depoimento também muito forte, 2 depoimentos, na verdade. Então são 3, 4 ao todo hoje. 2 depoimentos de profissionais da Polícia Rodoviária Federal muito impactantes. Um deles disse que guardou várias provas porque quando ele viu o que estava acontecendo dentro da Polícia Rodoviária Federal, ele entendeu 2 coisas. Primeiro, num futuro próximo, ele poderia ter problemas se ele não tivesse provas para mostrar que ele não estava de acordo com o que estava acontecendo. E, em segundo lugar, ele teria as provas do que foi feito e com que ele não estava de acordo que podia ser feito. O trabalho dele sendo usado de uma maneira ilegal, como ele disse. E teve um outro também da área de inteligência que durante os eventos, quando ele viu que se avizinhava, quando ele viu que a Polícia Rodoviária Federal estava tentando usar estatísticas, estudos para decidir onde dificultar a eleição, para atrapalhar a eleição do Lula, ele também se recusou a fazer qualquer trabalho nessa linha e com pessoas do departamento dele que também se recusaram. Então, foram depoimentos também bastante importantes nesse quebra-cabeça, porque essa tentativa de golpe ela teve várias frentes. Então, esses outros depoimentos confirmaram essa história toda da tentativa de utilização, de instrumentalização, de politização da Polícia Rodoviária Federal dentro desse esquema da tentativa de golpe. Um dos que você citou, Elo, eu acho que é o Adiel Alcântara, né? Também estava dando uma olhada aqui nos destaques do que ele falou, ex-coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal. Me chamou muito a atenção, porque ele estava falando a respeito da abordagem sobre onde direcionar, né, ali os monitoramentos no Nordeste e todas aquelas, né, aquela ação que a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo no dia de segundo turno das eleições. E aí, uma frase que ele destacou no depoimento dele é de que a orientação da chefia da Polícia Rodoviária Federal era tomar um lado mesmo, assim, por determinação do diretor-geral. Então, isso me chamou muito a atenção dentre essas testemunhas que a Elô comentou agora, Chico. Acho que é a primeira vez que um funcionário de dentro da história, né, da Polícia Rodoviária Federal atesta a existência mesmo de um esquema montado para impedir que parte dos eleitores do Nordeste fossem às urnas. Porque aquela escolha da região, porque haviam mapeado e descobriram que ali o Lula ganharia a eleição. Achei super importante. Elô, aí uma outra pergunta que eu queria fazer para você a respeito de como é que está sendo essa audiência hoje. A gente tem réus acompanhando também essa fala, Bolsonaro, Braga Neto, eles estão acompanhando esses depoimentos? O Braga Neto, sim. Bolsonaro, não. Então, tem o advogado do Braga Neto, toda hora, toda testemunha ele tem o direito de questionar e a gente, então, foi informado logo no começo a presença dele também nesse depoimento. Mas dos réus todos, acho que é o único, viu, Gabi? Não teve mais nenhum presente nesse depoimento de hoje. Interessante. A imagem lá no telão, né, do Braga Neto, na cadeia lá no Rio de Janeiro, né, num quartel, preso num quartel. Essa imagem interessante, era bom que vazasse um pouquinho, hein? Não é por nada não, mas eu acho que é importante ver toda essa gente começando a responder a esse caso gravíssimo. Falando em responder esse caso gravíssimo, que a Elô... Diga, Elô, pode falar, a palavra é contigo. Não, é que você falou do Adiel, né? E eu acho que foi muito interessante como o Adiel falou claramente que havia uma aproximação, ou uma tentativa de aproximação muito grande entre o comando da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, Silvinei Vasquez, e a Presidência da República, que Bolsonaro ia fazer revista
não são tropas, né, da força, numa tentativa, disse ele, de militarização da Polícia Rodoviária Federal e uma tentativa de transformar a Polícia Rodoviária Federal em uma força de governo e não uma força de Estado. Isso tudo já chamava a atenção dos funcionários da Polícia Rodoviária Federal. E ele disse que a insatisfação dele não era isolada. Eram muitas pessoas dentro da Polícia Rodoviária Federal que estavam percebendo isso e se revoltando. E o que eu achei muito interessante foi ele mostrar a prova de resistência do grupo da inteligência que se recusou a seguir e fazer o que a direção da Polícia Rodoviária Federal queria fazer e efetivamente fez até o momento em que o ministro Alexandre de Moraes impediu a manobra. Corajoso o depoimento, né? Porque é um servidor que está lá, é gente de dentro da Polícia Rodoviária Federal, mas traz pela primeira vez essa voz, né, que é da PRF, porque até então a gente tinha Silvinei, tinha só as negativas. E agora você tem uma testemunha-chave de dentro confessando que havia o esquema realmente montado para evitar o voto no Nordeste. Fundamental. Eu acho isso super importante, Chico, porque é importante os funcionários, né, públicos, os servidores, eles entenderem o papel que eles têm, a responsabilidade que eles têm, o quanto eles podem fazer, né, no nosso país para evitar problemas maiores. Então, eu acho muito interessante e importante que essas pessoas vejam a importância que elas têm, né, o peso que elas têm na nossa vida, na vida da sociedade brasileira, que foi o que esses funcionários mostraram aqui hoje. Exatamente, Elô. Amanhã, Chico, Elô, o Supremo Tribunal Federal, a gente já sabe, mas é bom reforçar, vai julgar o núcleo 3 dessa trama golpista. Agora a gente está falando aqui de depoimentos de pessoas ligadas aos réus do núcleo central, do primeiro núcleo que envolve Jair Bolsonaro. Amanhã tem o núcleo 3. São 12 denunciados nesse núcleo, então não vai ser tão rápido assim. A gente tem militares, também tem um policial federal que também fazem parte dessa trama golpista e são denunciados por tramar sequestro e assassinato também de autoridades como o presidente Lula e o próprio ministro Alexandre de Moraes. E aí a gente já teve o núcleo 1, 2 e 4, a gente já transmitiu aqui, fez uma transmissão até especial. Os ministros da primeira turma também vão julgar se os denunciados desse núcleo, né, desse grupo, vão ser considerados réus ou não nesse processo. A tendência é que seja por unanimidade, como aconteceu com os demais núcleos, né? Até a gente preparou aqui uma imagem mostrando quem são as pessoas para dar aqui uma ideia de quem faz parte desse núcleo 3 que vai ser julgado agora. A gente vem falando, né? Militares, sim, principalmente. Tem o Bernardo Romão Correia Neto, coronel, Cleverson Ney Magalhães, tenente-coronel, o Estevam Teófilo, falamos muito dele aqui, esse general. Também Fabrício Moreira de Bastos, coronel, aqui para dar uma pincelada neles, Chico. Não sei se você quer comentar essa primeira parte, porque a gente tem outros nomes aqui que a gente vai trazer. Hélio Ferreira, daqui a pouquinho a gente fala desses nomes que estão aqui na tela também, mas só para não ficar tão maçante, a gente dá todos os nomes de uma vez. Se vocês quiserem se concentrar primeiro, Chico, nesse núcleo que eu trouxe agora. O que tem que se destacar é ali a predominância mesmo dos militares, né? E não é qualquer militar. Você não está falando aí de um soldado raso, de alguém lá da base dos quartéis. Você está falando aí de coronel para cima. Então, esses personagens estão nessa cadeia de comando que começa ali com as testemunhas de hoje, que são as três forças, né, os comandantes, e acaba, vai até esses militares que seriam responsáveis para botar para quebrar, vamos falar no popular, que é, inclusive, havendo a possibilidade de eliminar políticos e juízes, como o caso do Alexandre de Moraes, que estava marcado para morrer na caderneta desse povo aí. Isso. Elô? Agora, eu tô com a cabeça muito, muito voltada para os depoimentos de hoje, sabe? E eu tô aqui pensando em tudo que eu acabei de ouvir. E eu acho que hoje também teve um depoimento que foi muito importante,
contra o dono do Instituto Voto Legal, né? Vocês se lembram que no depoimento, no dia do julgamento aqui, se ele virava réu ou não, o advogado dele ficou reclamando por que ele está sendo indiciado e o tal do gênio de onde era? De Uruguaiana? Não. Araraquara? O cara que era o super técnico, né? Araraquara é o hacker de Araraquara, né? Exato. O gênio de Uberlândia. Gênio de Uberlândia. Sim, sim. É o técnico, o cara do ITA, né, o engenheiro do ITA, que foi contratado, terceirizado, e ele falou com todas as letras que as estatísticas que ele fazia não tinham nada a ver com o relatório que o Instituto Voto Legal acabou fazendo para ser usado pelo partido do Bolsonaro, o PL, para entrar na justiça, aquela famosa coletiva do Valdemar Costa Neto, com o dono do Instituto Voto Legal ao lado, que agora é réu nesse processo, e que serviu de base para entrar na justiça pedindo revisão das urnas e alegando fraude onde não tinha. Então foi um depoimento também, eu acho que para o dono do Instituto Voto Legal, o Rocha, demolidor, sabe? Não sobrou muita coisa para ele se defender. Os advogados não fizeram nenhuma pergunta a essa testemunha, inclusive. O interessante nos depoimentos das testemunhas é que você vai começar a ver cada vez mais o que aconteceu hoje. O cara que foi acusado ali, ele vai se defender e na defesa vai acabar tendo que responsabilizar outro personagem envolvido na trama do golpe. Se o rapaz fez um estudo, ele acha que fez um estudo técnico, o cara de Uberlândia, do Voto Legal, pega e transforma aquilo numa opinião para bater com a tese do Bolsonaro, óbvio que ele esteja revoltado e que ele jogue a lama para cima do voto legal, do dono do Instituto Voto Legal, né? Então, esse tipo de coisa, a tendência é a gente ver cada vez mais, porque são dezenas de testemunhas e vão começar a acontecer essas contradições, esse disse e não disse, que é revelador e que ajuda no processo todo. Agora, o que eu achei muito interessante foi o quão afiado o ministro Alexandre de Moraes está para não permitir nenhum tipo de inconsistência entre depoimentos que já foram feitos na Polícia Federal e os depoimentos que estão sendo feitos aqui. Ele não vai deixar passar, não vai deixar barato, não vai deixar mentir, não vai deixar falar pela metade. Ele quer os depoimentos completos e muito consistentes com o que já foi dito na Polícia Federal, porque senão alguém mentiu em algum lugar, isso não vai valer. Agora, vai ser uma maratona essa semana, porque amanhã a gente tem o julgamento desse último grupo, para ver se eles se tornam réus, mas os depoimentos continuam, né? Na quarta-feira continua esse julgamento e vai ter o depoimento do Batista Júnior ao mesmo tempo. Então, assim, semana de STF 100% e mais, né? É isso, Elô. Eu achei muito fundamental. Bom. Também foi o que mais me chamou a atenção, esse posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai te liberar para continuar acompanhando os depoimentos, né? A verdade é que esse é o último depoimento de hoje, como você ressaltou, do Freire Gomes, mas só para ressaltar aqui mais ou menos o que disse o Alexandre de Moraes, eu estava aqui separando a fala exata do que ele disse. Olha, ele diz assim, antes de responder, pense bem, a testemunha não pode deixar de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que falar que mentiu na polícia. Não pode agora no STF dizer que não sabia. Ou o senhor falseou a verdade na polícia, ou está falseando aqui. Quer dizer... Escolha, né? Não, e dá até a opção de Gabi, eu vou ter que te falar isso. Na sala da primeira turma, que estava a imprensa toda lá sentada acompanhando, foi assim... Eu também, foi a minha reação, né? Foi aqui. Aquele susto, chamando o general de mentiroso, cara. Isso, eu nem assisti, tô aqui reproduzindo a fala, né, porque a imprensa tá reportando aqui nos sites de notícias, então tô aqui
transmitindo a fala, mas nem acompanhei, fiquei chocada aqui com o tom, né? Mas ele tá pegando ali cada detalhe, quer dizer, ó, falou que estava na reunião de 2022, que estava o Bolsonaro falando de golpe de Estado, então, não relatou que o Almir Garnier disse que tinha concordado com os planos? Como é que é essa história? Ou era ou não é? Ele tentou amaciar, Não, né? e esse não é um detalhe. E esse não é um detalhe. Claro que não. Como a gente pode dizer, paralelo, adendo. Esse é o crucial. Esse é o ponto crucial. Bolsonaro te apresentou uma proposta de ruptura democrática ou não? E você como se posicionou? E como os outros comandantes das forças se posicionaram? Isso é, assim, o essencial desse processo, né?